Olá, meu nome é Felipe Coimbra, eu sou cirurgião oncológico e estou aqui compartilhando algumas informações que eu considero importantes para todos os médicos, né? Para todos nós. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os momentos que o paciente com câncer passam e passam diante dos nossos olhos aqui, qualquer médico, não só oncologista. Como eu já falei, o diagnóstico do câncer, 80 a 90% das vezes, se dá com um médico das diversas especialidades que muitas vezes não está habituado com o tratamento do câncer. Então, a gente precisa saber disso, né? A gente já mostrou que a incidência está aumentando, os pacientes precisam tratar conjuntamente o tumor com uma outra doença benigna, eles precisam todos os médicos antes, durante e depois. Mas aqui realmente eu acho que focando o diagnóstico precoce, eu acho que é o principal ponto que realmente pode fazer a diferença na oncologia, nos pacientes com câncer no país e no mundo inteiro, né? Então vamos falar aqui desses momentos que a gente lida o dia a dia com diversas doenças. O primeiro é fazer o diagnóstico. Então, como eu falei, quanto antes o diagnóstico, melhor. Melhor para o paciente, melhor para o sistema de saúde, melhor para as famílias e melhor para a gente também, que tem como guia da nossa carreira ajudar os pacientes, salvar vidas, né? Eu acho que isso é o que nos motiva mais. Então, uma vez feito o diagnóstico do câncer, que pode ser feito de diversas maneiras, desde a história clínica, uma suspeita já com uma história familiar, ou o paciente tem múltiplos fatores de risco, onde a gente já vai ficar mais atento. A gente vai orientar os exames de prevenção, seguir os principais guidelines nacionais e internacionais na realização de exames, Papa Nicolau, mamografia, colonoscopia, ou direcionar de acordo com o risco e história individual e familiar dos pacientes, e os exames, obviamente, vão nos ajudar. Cada suspeita, cada sintoma, cada região, né, do nosso organismo vai acabar direcionando os exames que a gente quer fazer. Então, desde uma endoscopia, colonoscopia, um exame de imagem, um raio-x de tórax, um exame de pele mais detalhado, uma dermatoscopia. Então, tudo isso vai acabar direcionando quais exames pedir. Então, eu não vou discutir aqui, nesse momento, que exames pedir, porque, obviamente, depende dos sintomas e do sítio em que há suspeita. Mas, de uma maneira geral, o diagnóstico, na grande maioria das vezes, vai acabar precisando também do que a gente de uma biópsia, né? A biópsia vai acabar confirmando, do ponto de vista histológico, que tipo de célula, que tipo de tumor que está ali. Isso vai guiar bastante o nosso tratamento. Ou o encaminhamento que o paciente deve receber. Então, após feita essa biópsia, lembrando só, voltando um pouquinho atrás, nem todo tumor precisa de biópsia para começar um tratamento. Tem tumores que são, por exemplo, mais internos, em que o acesso à biópsia é um pouco mais diferente, é mais difícil, em que muitas vezes o exame de imagem ele pode ser determinante no diagnóstico. Então, o paciente muitas vezes não precisa desse diagnóstico. Um exemplo, algumas vezes, os tumores de fígado, como, por exemplo, os hepatocarcinomas. Existem características radiológicas que fecham o diagnóstico e muitas vezes não há necessidade de fazer a biópsia, como na maioria dos outros tumores, só para a gente lembrar aqui. E uma vez feito o diagnóstico, aí vem o segundo passo, né, que é o que a gente chama de estadiamento. Basicamente, então, resumindo, o estadiamento vai dar o grau de avanço que a doença está nesse momento, né? E o estadiamento ele pode ser feito em vários momentos, mas o primeiro estadiamento é o que a gente chama de estadiamento clínico, normalmente. É aquele que é feito através do exame, da história e dos exames radiológicos, muitas vezes, que esses pacientes vão fazer. Então, a gente vai tentar ver basicamente 3 pontos que a gente normalmente utiliza um sistema que é o sistema TNM, que o T representa o tumor, normalmente o tamanho ou a profundidade do tumor, o N, que são os linfonodos, os gânglios regionais. Por exemplo, num câncer de estômago, os linfonodos estão ao redor do estômago. Não vale aqui os linfonodos distantes, muito distantes.
Esses e outros sítios de doença já vão ser as metástases à distância, que é o M. Então tem o T, o N e o M, que normalmente a gente utiliza para os tumores sólidos. Existem outras formas de estadiamento, como por exemplo os tumores hematológicos, alguns tumores infantis e outros sítios também, mas o principal estadiamento a gente acaba classificando dessa forma. E após essa classificação TNM, normalmente é o T seguido de um número, o N seguido de um número, dependendo do número de linfonodos, por exemplo, ou qual camada da parede do órgão está cometida, ou que tamanho que o tumor tem, a gente vai classificar ainda esses tumores em grupos. Então tem o estádio clínico 1, o 2, o 3 e o 4 normalmente. Daí que a gente chama, o estádio 4 tem metástase. Então o 1 realmente é o tumor mais precoce, o 2 e o 3 intermediários e o 4 é o tumor já mais avançado, disseminado. Então, por exemplo, o T1 é N0, M0, até o T2 é o estádio 1, quando tem linfonodo positivo, o T3 é o 2. Então isso depende de cada tumor, né? Isso nos ajuda a ter uma comunicação igual. Então, se um clínico, cirurgião geral vai conversar com um oncologista, ele tem que saber isso, para ter uma mesma comunicação no Brasil e em qualquer lugar do mundo, né? E também isso serve para ajudar a orientar o paciente, explicar, mesmo que você não saiba todos os detalhes, mas olha, esse costuma ser um tumor, está numa fase mais precoce, está numa fase mais avançada, a gente tem uma maior chance, um prognóstico melhor, pior. Se você não souber, não precisa dar tanto detalhe, mas alguma informação a gente precisa saber, né, para nós mesmos e para orientar o paciente, nem que seja de uma forma inicial. Então, esse estadiamento, ele sempre acontece junto com o diagnóstico. Algumas vezes, ele pode acontecer até em paralelo. Quando você está fazendo os exames de diagnóstico, faz uma tomografia, uma endoscopia, obviamente que esses exames já vão dar informações para o estadiamento, né? E esse estadiamento acaba sendo, muitas vezes, o que vai guiar o tratamento depois. Vai guiar a estratégia de tratamento. Que plano a gente vai fazer para cuidar daquele tumor, para combater aquele tumor, para trazer melhores chances de cura para os pacientes, né? Então, mais ou menos assim, para a gente ter uma ideia. Então, baseado nesses grupos de estadiamento, a gente pode ter um tumor bem inicial, muito localizado, ou pode ter um tumor que já é maior e que tem chance de soltar células que podem eventualmente desenvolver metástases depois, ou aqueles tumores que já são metastáticos, a doença já realmente está espalhada, está em outros órgãos, nitidamente através dos exames de estadiamento. Então vocês imaginem, para cada uma dessas situações, a gente vai ter um tratamento diferente, né? Porque cada tratamento tem uma função. A cirurgia, por exemplo, ela é basicamente um tratamento local, ou loco-regional na grande maioria das vezes. Então a gente vai lá e faz uma limpeza com margem de segurança, tira os gânglios ao redor, o que é completamente diferente se a doença estiver muito espalhada já, que a gente quer um tratamento que vai circular no corpo todo e atingir todos os pontos ao mesmo tempo. Então, só para a gente ter essa diferença aqui, num outro momento a gente pode detalhar um pouquinho mais sobre o tratamento do câncer, sobre as diversas estratégias e os tipos de tratamento, né? As bases, se é cirurgia, se é químio, se é imunoterapia, se é radioterapia. Então, isso a gente pode aprofundar, se for interesse aqui de todos. Então, acho que com esse estadiamento, a gente consegue, essa é uma das principais funções do estadiamento, a gente consegue fazer um planejamento dos próximos passos que o paciente vai ter. E esse estadiamento pode ser feito também em outros momentos. Então, obviamente, faz no início da doença, mas, por exemplo, se o paciente fez uma químio e a gente quer ver, respondeu, murchou, diminuiu, então a gente tem que restadiar. A gente tem o estadiamento após a neoadjuvância, que é após uma quimioterapia que vai ser feita antes da cirurgia, por exemplo. A gente tem o estadiamento patológico, que é o estadiamento depois que tirou numa cirurgia, o que o patologista conseguiu ver com todos os detalhes no microscópio. Então, tem vários tipos de estadiamento que acabam sendo repetidos ao longo do trajeto, da trajetória
do paciente, né? E mesmo depois, depois que o paciente tratou, a gente faz o que a gente chama, ele vai seguindo, né? A cada 3 meses, 4 meses, ou o que for necessário, vai reestadiando esse paciente. Então, o estadiamento é fundamental, né? Normalmente ele acontece ou concomitante ou logo após o diagnóstico, e ele vai guiar e vai ajudar a fazer o plano de tratamento dos pacientes. Tá bom? Espero ter esclarecido aqui algumas dúvidas de vocês e até uma próxima, então. Tchau.